Fala pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar sobre hipertrofia cardíaca patológica, a cardiomegalia. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre hipertrofias cardíacas concêntrica e excêntrica, por favor, assista esse vídeo e também a nossa aula sobre ventrículos e átrios, que está aqui nos cards. Então tá, hipertrofia cardíaca é um espessamento da parede muscular das câmaras do coração. Então nós temos as câmaras, do coração, os átrios, que são as câmaras de admissão de sangue, e os ventrículos, que são as câmaras de ejeção de sangue. Lembrando que o coração é um músculo, gente? Então, perceba aqui, um coração sem estar hipertrofiado, normal, e aqui um coração hipertrofiado. Então, nesse caso aqui, tanto o átrio quanto os ventrículos estão hipertrofiados. Então, isso é uma hipertrofia cardíaca, que é o espessamento. E essa hipertrofia ela pode ser fisiológica ou patológica. No vídeo anterior, sobre hipertrofias cardíacas, concêntrica e excêntrica, eu foquei principalmente na fisiológica. É quando ocorre o espessamento da parede muscular devido à prática de exercícios físicos. Então, isso é uma hipertrofia cardíaca boa, uma fisiológica, que leva a vários benefícios no seu corpo, tá? Então, é uma hipertrofia cardíaca fisiológica. E também tem a patológica, que é um espessamento da parede muscular do coração que prejudica a sua saúde, que é provocado por doenças ou malformações, como a gente vai ver agora. Aqui, ainda, essa hipertrofia cardíaca, ela pode ser geral, que é quando acomete todas as câmaras do coração, ou ventricular esquerda, quando ocorre principalmente aqui no ventrículo esquerdo, tá? Que acontece muito também. Lembrando que a hipertrofia cardíaca do tipo patológica não é necessariamente uma doença. Ela é uma condição causada por alguma doença prévia, entendido? Então, ela em si não é uma doença, ela é uma condição provocada por alguma doença, tá? Isso é hipertrofia cardíaca patológica. São dois eventos que causam esse tipo de hipertrofia, tá? Geralmente, por alterações metabólicas e também, obviamente, pelo esforço cardíaco, tá? As cardiomegalias podem ter origem de diversas formas, por alterações congênitas no coração, pelo uso de álcool e cocaína. Então, o uso constante dessas substâncias podem gerar alterações no sistema cardiovascular que pode provocar cardiomegalia. Ainda alguns eventos como anemia, que é a diminuição de hemoglobina nos glóbulos vermelhos, tá? Hemoglobina, para quem não sabe, é uma proteína que transporta o oxigênio para os nossos tecidos. É uma proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos, e esses glóbulos vermelhos ficam imersos no sangue, no plasma sanguíneo. Também a hipertensão que é o aumento da pressão, da tensão nos vasos sanguíneos, tá? Então, a hipertensão também é um causador de cardiomegalia, uma vez que a hipertensão exige um esforço maior do coração para vencer uma resistência dos vasos. Então, lembrando aqui, voltando no slide anterior, que a hipertrofia cardíaca está relacionada com alterações metabólicas e com esforço cardíaco. Então, a hipertensão ela gera um maior esforço cardíaco. Então, a hipertensão ela gera um maior esforço cardíaco. Ainda, arritmias, que, para quem não sabe, arritmias são alterações no padrão da frequência cardíaca. Então, por exemplo, se a frequência cardíaca está, suponhamos aqui de uma forma ilustrativa, nesse ritmo aqui, tum, 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 como se fosse normal, agora uma arritmia seria tum, 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 tum. Então, isso seria uma arritmia que foge do padrão, do ritmo sinusal, que a gente chama. E também uma valvulopatia. Para quem não sabe, existem portas, entre aspas, portas no nosso coração chamadas de válvulas. Nós temos aqui que divide o átrio
direito com o ventrículo direito, que é a válvula tricúspide, e aqui no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que é a válvula bicúspide. Então, se tiver alguma alteração morfológica, né, nessas válvulas, vai gerar uma sobrecarga no coração, fazendo com que ele trabalhe mais. Então, o coração trabalhando mais, ele vai ficar mais robusto, então ele vai aumentar essa parede das câmaras, tá? E nesse caso aqui é péssimo, tá? Também aqui na anemia, hipertensão, arritmia, e por esses eventos aqui, geram vários prejuízos no nosso organismo. E também, um dos eventos que ocasionam uma cardiomegalia é a doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que ele é transmitido pelo barbeiro, tá? Então, a doença de Chagas, ela provoca cardiomegalia. Lembrando que esse protozoário ele gera uma inflamação na musculatura cardíaca, um processo inflamatório, deixando inchado esse coração, né? E também podendo levar a fibroses. Fibroses são tecidos não reparados, tá? É formado por tecido fibroso mesmo, tá? Que é um tecido conjuntivo. Então, a doença de Chagas ela provoca uma inflamação na musculatura do coração. Assim como o álcool e a cocaína. O álcool e a cocaína também está relacionado com essa inflamação no coração e também com um domínio simpático. O domínio simpático é o seguinte: o sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em parasimpático e simpático. O simpático é o responsável por acelerar o metabolismo. Então, por exemplo, aqui o coração ele tem um ritmo sinusal, tum, 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 tum. Se tiver uma maior predominância do sistema nervoso simpático nessa frequência cardíaca, nesse ritmo sinusal, ele vai aumentar a frequência, tum, 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 certo? Isso é ocasionado pelo sistema nervoso simpático, tá? Agora, o sistema nervoso parasimpático, ele reduz determinada fisiologia do nosso organismo, né? Determinado metabolismo. Então, por exemplo, ainda na frequência cardíaca, se o sistema nervoso simpático ele acelera a frequência cardíaca, o parasimpático reduz a frequência cardíaca. Então, o coração que está tum, 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 ele vai reduzindo, tum, 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 ok? E o uso dessas substâncias, do álcool, da cocaína, ainda a doença de Chagas, ela pode provocar esse domínio simpático, tá? Aqui, ó, ainda um outro também que causa a cardiomegalia é o uso de anabolizantes, tá? Com testosterona, GH, entre outros. É visto na literatura que o uso de anabolizantes aumenta o LDL no sangue, tá? Que LDL significa lipídios de baixa densidade. Esse L aqui vem do inglês que é low, tá? E o D de density. Então, lipídios de baixa densidade. E esses lipídios, eles estão relacionados com redução do diâmetro de artérias e também com diversos problemas vasculares, tá? E se tiver uma redução do diâmetro de artérias, está relacionado diretamente com a hipertensão, que quanto menor o diâmetro, maior será essa tensão nos vasos, ok? Anabolizante também está relacionado, obviamente, com o aumento da pressão arterial. Então, está bem vinculado essa questão do LDL e o aumento da pressão arterial. E esses eventos geram maior esforço do coração, aumentando a espessura dessas paredes. O anabolizante também está relacionado com o domínio simpático, pois o uso de anabolizantes aumenta a síntese proteica, ou seja, uma aceleração do metabolismo. Então, vai estar relacionado aqui com o slide anterior, alterações metabólicas e também um aumento do esforço do coração. Sempre que tiver uma alteração metabólica, seja um aumento metabólico, principalmente, vai ter uma maior demanda do coração, tá? Então, ele vai fazer mais esforço e vai aumentar a espessura dessa parede, ok? Então, gente, o uso de anabolizantes, eu, como profissional, eu abomino o uso de anabolizantes, tá bom? Mas, em condições de extrema
por exemplo, de extrema necessidade, por exemplo, magreza extrema, é necessário o acompanhamento de um endocrinologista para o uso de anabolizantes. Então, em alguns casos, sim, o uso de anabolizante acompanhado de um endocrinologista pode ser uma opção favorável. Indicativos e diagnóstico de cardiomegalia. Tá? Então, a presença de arritmias é um sintoma, né? Pode ser um sintoma de cardiomegalia, falta de ar, bem corriqueira, todos os dias, pode ser um sintoma de cardiomegalia, inchaço nos membros inferiores está relacionado com a cardiomegalia, angina, que angina significa dor no coração, está relacionado também com a cardiomegalia, e em alguns casos a cardiomegalia pode ser assintomática, tá? Entretanto, ela costuma ser descoberta em alguns exames de rotina. Então, por exemplo, o diagnóstico de cardiomegalia, ela pode ser feita pelo raio-x complementado ou também apenas o raio-x algumas vezes, pela tomografia computadorizada, eletrocardiograma, ecocardiograma também. Alguns testes de esteira também podem ajudar no diagnóstico. Aqui nós temos uma imagem de um raio-x de uma pessoa com cardiomegalia. Aqui nós temos a região dos pulmões, tá? Então perceba que o diâmetro do coração está ocupando um grande espaço aqui entre os pulmões. Isso aqui é um caso claro de cardiomegalia. Então perceba que aqui está o tórax. Olha o espaço que esse coração está ocupando. Então, dicas para a saúde do coração, principalmente para prevenir a cardiomegalia. A prática de exercícios físicos é muito boa para prevenir tais eventos que levam à cardiomegalia, por exemplo, a hipertensão, arritmias. Não use drogas, tá? Procure sempre um cardiologista pelo menos uma vez ao ano e imediatamente se detectar algum sintoma mencionado. E não use anabolizantes. Se for necessidade, procure um endocrinologista antes, veja se é adequado você fazer o uso de anabolizantes, tá? Aqui, ó, tem esse estudo aqui, esteroides anabolizantes, do atleta ao cardiopata. Você acha na internet, tá? Na Cielo, que é uma base de dados, pelo Carmo Fernandes de Oliveira. Ele fala bem legal sobre os esteroides anabolizantes. Então, isso aqui é uma recomendação de leitura. Muito obrigado. Deixe seu like no vídeo. E também compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece, seus amigos, seus membros da família. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought